Bom dia, queridos, amados, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Elisângela, Tamires, Thaís, Margarete, Márcia, bom dia, queridas. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que seja uma terça-feira de paz, de amor, de alegria, de união, onde a gente busca a sabedoria do alto, onde a gente busca mais intencionalmente o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Ana, Cíntia, Adriana, Jussara. Sejam todos bem-vindos, queridos. Amados, hoje, nessa maravilhosa e abençoada terça-feira, dia 22, nós vamos ver o versículo que a gente encontra lá em Provérbios 22. Faz tempo, né, queridos? Faz tempo que a gente não vê um versículo em Provérbios, que a gente não lembra, né? Que eu não dou aquela lembrada aqui na live da gente ler o capítulo de Provérbios do dia, que é tão importante, né, queridos? Tem tantos conselhos poderosos para toda a nossa vida. Então, queridos, hoje, terça-feira, dia 22, aproveite, tire um tempinho, algum momento do dia, pare, se conecte com Deus, fique na quietude, na tranquilidade, abra sua Bíblia, abra lá em Provérbios 22 e desfrute dos ensinamentos que você vai encontrar, tá bom? No capítulo 22 de Provérbios. Lembrando que são 31 provérbios e hoje você pode desfrutar. Você pode ler um por dia. E quando são 30 dias, você lê no 30º dia o provérbio 30 e o provérbio 31. E hoje, queridos, é um ótimo dia para que você leia o capítulo 22 de Provérbios, tá bom? E se você não tem Bíblia, você pode pesquisar no Google, você pode baixar o aplicativo da Bíblia, totalmente gratuito. E lá você encontra provérbios, você encontra planos maravilhosos, você encontra orações, você encontra uma palavra para trazer conforto, para trazer alegria, renovar a sua força. Então, não negligencie o seu tempo com Deus, queridos, porque você pode ver uma pessoa que negligencia o tempo dela com Deus, ela diz que o preço, elas sempre dizem que o preço é alto demais, queridos, não vale a pena. Então não faça isso, queridos, não negligencie o seu tempo precioso com Deus, tá bom? Seja ouvindo a palavra, fazendo a sua oração, meditando nas Sagradas Escrituras, seja você abrindo a Bíblia, deixando Deus falar ao seu coração, seja você fazendo o seu devocional, fazendo as suas orações, rasgando o seu coração para Deus, estando em comunhão com os irmãos. Queridos, não negligencie minutos, momentos preciosos com Deus, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Augusto, Fogaça, Elis. Amém, amém, Ana, querida. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós agradecemos por esse dia que está começando agora. Pai, nós pedimos para que o Senhor nesse dia renove a nossa força, renove nosso ânimo. Pai, nós clamamos por aqueles que agora estão sofrendo, pedimos para que o Senhor, Pai, os alcance, que o Senhor cicatrize a alma daqueles que estão com seus corações quebrantados, dilacerados, triturados, tristes e não estão vendo mais alegria na vida, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor os alcance, Pai, toque-os, Pai, com seu toque inconfundível, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo cura, renovo, alegria e um novo colorido e significado, Pai, na vida das pessoas que assim se encontram, Pai. Nós clamamos, Pai, por renovo em nome de Jesus. Paizinho, nós
recebemos a sua palavra no nosso coração, que diz que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. E nós nos alegramos, Pai, na certeza de que o Senhor está sempre batendo na nossa porta do coração, que o Senhor está sempre, Pai, nos buscando, que o convite do Senhor está de pé todos os dias, Pai. Obrigada por essa página em branco que é esse dia de hoje. Obrigada pela oportunidade, Pai, de fazermos aquilo que é justo, correto, buscarmos a justiça, deixarmos para trás, Pai, o que precisamos deixar para trás, nos arrependermos completamente do que precisamos nos arrepender. Obrigada, Pai, porque esse é um dia para exercermos ainda mais a nossa fé, a nossa paz e a misericórdia e a compaixão que o Senhor derrama no nosso coração, para que a gente possa derramar e transbordar na vida de outras pessoas. Pai, nós pedimos, Pai, para que não apenas o ânimo das pessoas, Pai, que aqui estão, dos seus familiares, dos seus amigos, sejam renovados, mas também, Pai, daquelas pessoas, Pai, que já não tem mais ânimo nem sequer para sair da cama, Pai. Pedimos, Pai, para que o Senhor as toque, Pai, com o seu toque inconfundível, que elas levantem, Pai, que elas sigam em frente com novos motivos, com novos dias, na certeza de que o melhor sempre está por vir. Obrigada, Pai, por nos proteger, abençoar a nossa saída, abençoar a nossa chegada, guardar, proteger e blindar a nossa saída, a nossa chegada, desde agora e para sempre. Obrigada, Pai, que haja saúde, que haja renovo, que haja união, que haja paz, que haja alegria, que haja bondade, que haja sabedoria do Senhor, sabedoria do alto, Pai. Que haja, Pai, tudo de acordo com o plano do Senhor seja feito, Pai. Que haja alegria de viver sempre nos nossos corações, Pai. Por favor, Senhor, aumente a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor, Pai. Queremos te buscar cada vez mais, Pai. Queremos, Pai, te pedir para que o Senhor nos ajude a eliminar as centenas de distrações que aparecem, Pai, a todo momento, para que a gente não tenha comunhão com o Senhor, para que a gente não tenha relacionamento com o Senhor e, consequentemente, intimidade. Ajude-nos a estarmos atentos, presentes, prestando atenção e que a gente jamais negligencie o nosso tempo precioso com o Senhor. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua fidelidade que nos seguem incansavelmente. Queremos dizer nesse dia com todo o nosso coração que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, na nossa vida, nos nossos lares, em tudo que vamos fazer. Obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bom? Juliane, Diogo, Su, Isa. Amados, para não perdermos o nosso hábito, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. É o que nós temos, queridos. Esse dia de hoje. O ontem já foi, o amanhã ainda está por vir e que a gente possa, nesse dia de hoje, renovar a nossa força, renovar a nossa vontade de querer buscar mais o Senhor e de clamar ao Senhor, porque não é eu não quero, mas sim é fundamental para a nossa vida, queridos, mas muitas vezes nós estamos distraídos demais e a gente pensa que não estou com vontade, mas não é isso que Deus quer de cada um de nós. Não se trata de ter vontade ou de não ter vontade. Se trata de fazer ou não fazer, de tomar boas decisões ou de não tomar boas decisões, de querer realmente buscar mais a Deus com todo o coração, entendendo, queridos, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele tem o melhor para cada um de nós, que Ele nos corrige, nos disciplina amorosamente, que Ele está sempre nos segurando, que Ele dizer que Ele é aquele que segura a nossa mão e diz para não termos medo, pois Ele vai nos ajudar. Então, seja lá o que você está passando, o que você está enfrentando nesse momento, nessa fase da sua vida, saiba, queridos, que isso vai passar.
Esse não é um lugar para você fazer morada, para você ficar para todo sempre. Se você está passando aí por algum desafio, se você está passando por alguma dor, um luto, uma situação desafiadora, saiba que Deus também está aí com você. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tão somente creia, 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 queridos, creia. E nós entendemos que o descanso no Senhor é tão fundamental, queridos. É descansarmos. O que é descansar no Senhor, queridos? É ter certeza absoluta de que você faz a sua oração, você ora, você entrega nas mãos de Deus e você segue, você pode seguir com o seu dia, você pode seguir com a sua vida, na certeza de que você soltou isso nas melhores mãos possíveis. Você soltou isso nas mãos daquele que tudo pode. Você soltou isso nas mãos daquele que não deixa um só para trás. Você soltou isso nas mãos daquele em que não existe impossível e ele vai cuidar disso. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. E hoje nós vamos ver aqui, queridos, como eu comentei lá no início da live, um versículo que a gente encontra lá em Provérbios 22, aproveitando o gancho, né, queridos, que hoje é dia 22, um lembrete para que todos tirem um tempo de qualidade e leiam Provérbios 22, faça uma oração antes, peça para Deus revelar a você o Espírito por detrás das letras, o que Ele quer falar ao seu coração, o que Ele quer te mostrar, o que Ele quer te direcionar nesse dia através das Sagradas Escrituras. E a gente vai ver aqui, queridos, em Provérbios 22, versículo 3, a importância de sermos prudentes. Eu vou mencionar algo depois de ler esse versículo. Vamos lá. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Queridos, a Bíblia em vários momentos nos lembra da importância de nós sermos prudentes. E quando algo acontece, a gente para refletir. Isso aconteceu de repente? Ou será que isso não foi avisado e alertado por Deus de que não era uma boa coisa a ser feita, de que não era um bom caminho a ser seguido, de que não seria a melhor decisão, de que não seria uma decisão de cautela, de prevenção, de proteção? Será que ele não veio vindo, anunciando que não seria seguro, usando pessoas, às vezes mensagens, às vezes algum vídeo que você assistiu, que estava justamente ali te mostrando sobre, de repente, o perigo de você ir por aquele caminho, o perigo de você tomar aquela decisão, o perigo de você seguir em frente por aquele caminho, mas mesmo assim por um querer, por uma vontade, por querer muito aquilo ali, acabou seguindo em frente. E sabe, queridos, muitas vezes Deus fala com a gente alertando antes de que determinadas coisas aconteçam. Basta muitas vezes, por exemplo, a gente ver como a gente se sente dentro com relação a um determinado assunto, a determinado passo que nós queremos dar. Muitas vezes nós insistimos em dar esses passos, em seguir em frente, em coisas que nós já não temos paz nenhuma quando a gente pensa sobre aquele assunto. A Bíblia nos lembra, eu falo bastante isso aqui na live, que seja a paz o juiz no nosso coração. E será que nós estamos na quietude, orando sobre esse assunto e vendo se teremos paz para tomar a decisão, paz para ir por aquele caminho? Ou estamos incomodados, ou estamos ali com aquele incômodo? Porque muitas vezes acontece alguma coisa, a gente diz o quê? Eu estava sentindo alguma coisa,
E desde que eu pensei nisso, eu estava com incômodo com relação a esse assunto. Desde que eu soube que eu já estava com alguma coisa ali que não era de paz. E por que muitas vezes, né, queridos, a gente negligencia esses sinais, essas evidências que Deus está nos mostrando claramente antes de acontecer? A gente não precisa passar por aquilo ali, mas as nossas escolhas, as nossas decisões faz com que a gente passe, porque Deus respeita a liberdade que Ele nos deu. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Só que para a gente aprender a tomar as melhores decisões, a gente precisa estar em sintonia com Deus, em sintonia com a palavra, em sintonia com Ele através da oração, pedindo para Ele mostrar. Então, eu preciso tomar um passo sobre determinado assunto. Então, deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Deixa eu orar, deixa eu ver se eu vou ter paz com relação a esse assunto. Tem algum traço de incômodo, Senhor? Por que eu estou sentindo esse traço de incômodo? Por que eu estou incomodada com esse assunto? Peça para Ele te mostrar. Ele vai te mostrar, porque se Ele já não te permitiu ter paz sobre esse assunto, é porque Ele quer te dizer, te mostrar. Só que muitas vezes a nossa incredulidade faz com que a gente não veja, não perceba o óbvio. Porque a gente pensa, não, Deus, tá, não tenho paz, mas será que Deus vai me mostrar o porquê dessa ausência de paz? Não, será? Ai, será que realmente Deus vai me dizer, nossa, mas sim, queridos, Ele é o maior interessado. Tanto é que você não teve paz com relação àquele assunto e por isso Ele vai te mostrar. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, não usamos prudência, como a gente acabou de ver aqui nesse versículo, não somos prudentes. Peraí, qual é o índice de perigo dessa decisão? Será que eu devo? Será que eu estou realmente só querendo realizar um desejo da minha carne, um desejo momentâneo? Qual é a verdadeira intenção por trás disso? A verdadeira, por que eu quero isso? Será que não tem outros caminhos, outra escolha? Será que não tem uma escolha mais prudente, mais sábia, mais cautelosa? Então a gente pensa e reflete sobre isso, porque as decisões que nós tomamos, queridos, geram consequências. E muitas vezes as consequências que são geradas, as pessoas querem terceirizar essa culpa e colocar tudo na conta de Deus. Só que peraí, Ele avisou antes várias vezes, a palavra dele está aqui para nos orientar, para nos guiar. Nós não tivemos paz com relação àquilo, mas ainda assim nós insistimos. Ainda assim nós atropelamos, nós passamos por cima de todos os avisos do Senhor sobre aquele assunto e fomos. Vem a consequência. Então assuma também a mesma coragem e ousadia que teve para tomar aquela decisão. Tenha também a coragem e ousadia de assumir aquela responsabilidade. Não foi Deus, fui eu. Eu é que me precipitei, eu não tive paz, Ele me avisou, está na palavra dele, não fui prudente. Ele diz que é para ser prudente, eu não fui prudente, eu fui inconsequente. Então, peraí, eu tomei aquela decisão, eu quis, eu. Tome, queridos, essa responsabilidade para você. Sejam autorresponsáveis sobre as decisões que vocês tomam. Não adianta depois colocar tudo na conta de Deus. Agora, Deus, misericordioso, na sua infinita misericórdia, né, queridos? Quando nós oramos, nos arrependemos, clamamos, aquilo coopera para o bem. Aquilo pode cooperar para o bem. Quando a gente se quebranta, quando a gente se arrepende com todo o coração. Então, queridos, não negligencie os sinais, a forma como Deus fala com você. Você está prestes a tomar uma decisão e aí começa a aparecer vídeo sobre esse assunto, alguém fala sobre esse assunto perto de você. Escuta, ouça o que Deus está falando sobre esse assunto. Será que eu estou sendo prudente ou será que eu estou sendo insensato? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Ou seja, o prudente está atento aos sinais. O prudente não sai por aí tomando decisões precipitadas. O prudente está prestando atenção no que Deus está falando.
O prudente não negligencia o que Deus está falando porque quer fazer aquilo ali. Não é que Deus não quer que você não faça, é que Ele já viu as consequências daquilo ali. E Ele não quer que você passe por isso Ele, na infinita misericórdia e bondade e amor dEle, está dizendo: meu filho, minha filha, as consequências disso não vão ser boas, não vão ser legais. Então, não vá, não faça, não dê esse passo, não vai por esse caminho, porque eu já vi as consequências, eu não quero que você passe por isso, eu não quero que você sofra dessa forma. E Deus nos convida para buscarmos refúgio nele, antes mesmo de que algo aconteça. Agora, será que estamos ouvindo? Ou será que estamos distraídos demais com tantas coisas que a gente não consegue nem sequer ouvir o que Deus está dizendo para a gente, o que Deus está dizendo no nosso coração? Estamos olhando para tudo, para todos, menos para a coisa que a gente deve priorizar, que é o nosso relacionamento com Deus, menos olhando para o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso Ele já viu nossa história. Agora, o início, o meio, o fim, Ele já viu toda a nossa história. Ele sabe o caminho da história que Ele traçou para cada um de nós. E Ele sabe também as consequências das decisões precipitadas que muitas vezes nós tomamos. E Ele amorosamente nos convida para orarmos, para estarmos alinhados com a palavra dEle, para que a gente não precise passar por aquilo ali, queridos, porque as decisões têm consequências. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O inexperiente, aquele que também a gente pode dizer aqui, queridos, aquele que está distraído demais, aquele que está querendo fazer o que ele quer, porque quer e ponto. Ele vê uma oportunidade ali, vai lá, faz sem medir as consequências. Ele está com raiva de outra pessoa, ele quer descontar raiva naquela pessoa, ao invés de ir lá, de conversar, de dialogar, ele faz alguma coisa para ferir aquela pessoa e as consequências são desastrosas na vida dele. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção, estar presente. O convite da live hoje é para que você esteja presente na sua vida com Deus, para que você não negligencie os sinais, para que você preste atenção, especialmente quando você está prestes a tomar uma decisão importante, quando você está prestes a dar um passo importante na sua vida, seja compra de alguma coisa, seja uma decisão profissional, amorosa, sentimental, financeira, algum negócio, na sua saúde, seja o que for, queridos. Um passo que você vai dar, um passo importante que você vai dar. Ore, consagre ao Senhor os seus planos, porque quando você consagra ao Senhor os seus planos, eles são bem-sucedidos, porque o Senhor te mostra o caminho certo, o jeito certo, a maneira certa. Existe, queridos, um jeito certo. Existe a maneira certa de você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E essa maneira certa, queridos, não é pisando nas outras pessoas, não é puxando o tapete das outras pessoas, não é traindo, é apunhalando as outras pessoas, não é menosprezando aqueles que sempre estiveram com você e agora tem alguma coisa a mais, então já acha que aquela pessoa ali não é digna da sua companhia. Não é achando que você é muito melhor do que as outras pessoas, não é andando com arrogância, não é andando com soberba, não é dessa forma. Existe um caminho. E assim como Jesus diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus, sendo Jesus, queridos, é manso e humilde de coração. E ainda diz pra gente aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. Jesus, sendo Jesus, é manso e humilde de coração. E ele é o nosso grande influenciador. Que a gente aprenda sempre, sempre, sempre com Jesus, queridos, que deseja o melhor para a nossa vida. Jesus, que é o autor da vida.
Jesus, queridos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, aquele que é, que era e que há de vir. Então, esse é o dia, o momento é agora, para que você se conecte novamente com Jesus, para que você lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, para que você aceite e receba o convite de Jesus no seu coração. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E que você entre nessa sintonia junto com Deus, especialmente, queridos, antes de tomar uma decisão, para que você seja prudente e não um inexperiente, precipitado, e que, além de tudo, depois ainda vai culpar Deus. Ainda vai dizer para ele: como assim o Senhor permitiu que eu passasse por isso aqui? Imagina, Deus mandou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mandou vídeo, mandou palavra, alguém orou por você, alguém tocou nesse assunto, você estava no lugar, alguém estava falando sobre isso, um vídeo que você estava assistindo, um filme que você estava assistindo, teve alguma passagem ali exatamente sobre esse assunto, e Deus está falando, está falando. Temos a palavra dele aqui nos guiando sempre. A nossa lâmpada que ilumina nosso caminho. A gente está ali lendo a palavra. Isso aqui está de acordo, não está? Está de acordo. Esse é princípio de Deus. E ainda assim a pessoa depois ainda tem a cara de pau, falando português, claro, de botar essa culpa toda, esse pacote nas costas de Deus. Queridos, a gente precisa ser responsável, maduro, entendeu? E precisamos também assumir as nossas responsabilidades. E quando a pessoa faz isso, de culpar e terceirizar Deus, normalmente ela faz isso com absolutamente tudo na vida dela, e ela culpa tudo e todos, menos ela. Ela nunca fez nada. Nunca, nunca, nunca. Sempre os outros, os outros, os outros, os outros, os outros. Então, peraí. Tá na hora da pessoa parar, sair desse papel de vítima, parar, refletir, olhar para dentro e ajustar. Ajustar o que precisa ser ajustado. E a boa notícia, a boa nova, é que nunca é tarde demais para ajustarmos, queridos. Então, se de repente você andou aí desconectado de Deus, se você andou tomando decisões precipitadas, se você andou colocando tudo isso na conta de Jesus, se você andou fazendo coisas que você não deveria fazer e você acabou fazendo, você negligenciou o seu tempo com o Senhor, o preço foi alto demais. Queridos, Deus é misericordioso e Ele continua batendo na porta do seu coração, te convidando para você ouvir, abrir a porta do seu coração, permitir que Ele entre e que você ceie com Ele ceie com você e que Ele possa ajustar tudo que precisa ser ajustado com Deus, queridos. A vitória é certa, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Ele surpreender o seu coração, deixa Ele surpreender a sua vida com coisas boas. Você pensa, meu Deus, eu que ia tomar aquela decisão ali, achando que aquilo ali era bom, mas resolvi ouvir o meu Deus, fiquei quieto, e Deus me surpreendeu com algo infinitamente além, infinitamente mais adequado, infinitamente perfeito para a minha vida. Era exatamente isso. Eu não sabia, mas o Senhor sabia desde o início, e Ele surpreendeu minha vida, Ele surpreendeu o meu coração. Então, queridos, que sejamos prudentes, que sejamos sensatos e não inexperientes, amadores, imprudentes. Então, tenha sempre essa prudência, essa palavra no seu coração, de você ficar no momento presente, prestando atenção, vendo que Deus está falando para você antes mesmo de você tomar essa decisão. Deus é nosso Pai e Deus é amoroso, queridos. Deus derrama o amor dele no nosso coração. Ele já derramou e derrama, porque Ele é amor e Ele habita em nós. Então nós temos esse fruto poderoso do amor. Deixa o amor brilhar dentro de você. Queridos, amados, preciosos, essa foi e essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, aqui no Instagram.
vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube, que vocês se alegrem nas maravilhas do Senhor, se alegrem porque o convite de Deus está de pé para você. Tomei uma decisão precipitada, estou arcando com as consequências. Vá para Jesus, lança isso para Jesus, entregue nas mãos dele, rasgue o seu coração, entregue isso nas mãos de Jesus. Saiba que quando você está com Jesus, você está nas melhores mãos possíveis. E Deus tem planos bons para cada um de nós. Queridos, amados, preciosos, obrigada, viu? Obrigada a vocês que vão acompanhar a live depois também, seja no Instagram ou no YouTube. As lives ficam gravadas. São quase 3 anos e meio de lives diárias aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Nós começamos dia 14 de fevereiro de 2022. Então tem muita live, muita oração, muita live gravada. Então estão todas disponíveis, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Vocês tenham uma terça-feira abençoada e até amanhã, quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Ana, querida. Obrigada, viu? Pelo seu carinho. Deus seja louvado. Obrigada. Joelma. Amém, amém, minha querida. Amém. Como Deus é maravilhoso, né? É isso mesmo. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Diogo, querido, Deus abençoe. Diana, Deus abençoe. Rafael, Elane, Marcinha, Rosângela, Elaine, Laiane, Thaís, Júlia, a paz do Senhor, Laiane, Deus abençoe. Val, Joelma, querida, mais uma vez. Rubi, precioso do Senhor Jesus, Adrina, Giane, Paulo, Nego Relíquia, WF, Marcos, Juarez, Marcinha, Rogerinho, Bibi, Yara, Sérgio, Cíntia, André, Margarete, Isa, Sueli, Marluce, Augusto, Fogácio, todos vocês que estiverem aqui na live vão acompanhar depois. Mais uma vez eu vou agradecer, queridos. Um beijo, Deus os abençoe, até amanhã em nome de Jesus.